Ministro Gilmar Mendes rejeita pedido de deputados para que projeto sobre abuso de autoridade retorne à Câmara. Ministério Público Federal denuncia ex-presidente Dancini, ex-ministro da Cultura e mais 6 pessoas por usar função pública em proveito próprio. Ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus são presos no Rio. Segunda turma do Supremo julga recurso de ex-deputado do Pará condenado por estupro. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo começou a julgar o pedido de um ex-deputado estadual que questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça que restabeleceu a condenação dele. Em 2010, Luiz Afonso Seffer foi condenado a 21 anos de prisão por abuso sexual de menor. Repórter Carla Luciana acompanhou a sessão e tem outros detalhes pra gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só para a gente entender um pouquinho deste caso. O ex-deputado do Pará, ele foi acusado pelo Ministério Público de ter cometido abuso sexual de uma menina que na época, em 2005, tinha 9 anos. Em 2009, o Ministério Público denunciou então o ex-parlamentar e em 2010 ele foi aí condenado a 21 anos de prisão por esse crime. Mas aí depois nós tivemos algumas reviravoltas neste caso. A defesa recorreu, o caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Pará, que em 2011 o absolveu da prática desse crime. Aí o Ministério Público recorreu e em 2018 o caso foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu restabelecer a condenação do ex-parlamentar. E aí o Ministério e a Defesa, então, recorreu. O caso voltou para o TJ do Pará e ele chegou neste ano, a abril deste ano, a ser novamente absolvido. E aí tivemos mais um novo pedido do Ministério Público para manter a condenação dele. O caso, então, veio parar aqui no STF e a grande discussão da Defesa é que o MP, neste último recurso, teria apresentado o recurso fora do prazo estabelecido em lei. Vamos acompanhar a reportagem. Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Pará anulou o processo que condenou o ex-deputado estadual por estupro. Para o tribunal, ele não poderia ter sido julgado pela Justiça Comum, já que na época da denúncia ele era parlamentar e tinha foro privilegiado. O Ministério Público recorreu da absolvição. No Supremo, a defesa alegou que o MP entrou com a ação fora do prazo. O que se trata aqui é de uma questão da natureza e dos efeitos de um ato de perda de prazo do Ministério Público. Uma vez que perdeu-se o prazo para questionar uma decisão absolutória em nome da segurança jurídica, e independentemente do crime do qual se tenha acusado o ora embargante, o agravante, que foi um crime do qual ele foi absolvido, e absolvido por um órgão judicial, por um tribunal de justiça de um Estado, por um órgão colegiado, portanto, o crime não foi praticado. Ao votar, o ministro Edson Fachin explicou que o Supremo não costuma julgar esse tipo de pedido, mas que seria o caso de avançar e julgar por que o Ministério Público recorreu da decisão que condenou o ex-deputado. O recurso específico do Ministério Público resultou intempestivo. Não há discussão sobre isso na percepção deste relator. O tema que se coloca é de outra natureza, que foi tratado na peça do agravo e que implicitamente vem à colação pela sustentação oral e que a ele adentrarei diz respeito ao efeito da interposição de recurso no prazo pelo assistente da acusação e o eventual efeito expansivo do recurso especial que houvera sido antes aforado tempestivamente. O julgamento deste caso foi suspenso após o ministro Ricardo Lewandowski pedir vista do processo. Bom, e olha só, nós tivemos também outros julgamentos na segunda turma hoje. Em um deles, a sessão terminou o julgamento de uma ação que tratava da condenação de um grupo acusado de ter superfaturado a compra de livros para o Detran do Rio Grande do Norte. Eles já tinham sido condenados pela Justiça pela primeira instância lá no Pará, mas aí
lá no Rio Grande do Norte. E aí o caso veio parar aqui no Supremo e os ministros concluíram hoje, decidiram manter a maior parte da condenação das 8 pessoas que foram aí condenadas nesse crime de superfaturamento. As penas dessas pessoas variam entre 4 e 5 anos. Bom, a sessão da segunda turma ainda não terminou. Os ministros, neste momento, estão julgando o caso de um pedido de liberdade de um vereador da Paraíba. Ele foi aí acusado de fraude de licitação e também de corrupção. Ele está preso preventivamente. Esse caso nós vamos ver amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. Mas antes de terminar, hoje teve um assunto muito interessante que chamou a atenção dos ministros da segunda turma. Vamos então acompanhar. Enquanto o ministro Gilmar Mendes lia o voto no julgamento sobre a condenação de um grupo por superfaturamento na compra de livros para o Detran do Rio Grande do Norte, os alunos da Escola Paulista Santo Américo acompanhavam atentos. Eu achei bem interessante também o fato das pessoas subirem, ficarem em um lugar mais alto para poderem falar e se dirigirem não somente a uma pessoa, mas majoritariamente a todos. E eu achei isso muito interessante. Mostra um centro assim para que você possa ter um julgamento mais importante que não poderia ser realizado em outros lugares comuns como julgamentos pequenos. A presença dos jovens chamou a atenção da presidente da turma, ministra Carmen Lúcia, que antes de proclamar o resultado, deu as boas-vindas ao grupo. Nós temos a visita de um grupo de jovens e eu não anunciei a presença deles, porque me disseram que era de faculdade. Na hora que eu vi uns meninos tão novos, eu disse, se eles estão na faculdade, eu estou no cemitério, provavelmente. Eu não recebo pé na cova, eu estou com o corpo inteiro. E por isso é que eu não anunciei, mas quero dizer a eles e que acompanharam o voto de Vossa Excelência, ministro, que lendo não prestou atenção e eu pude prestar, com uma atenção um pouco inusitada, porque imagino que com a nossa terminologia, o que essas crianças devem pensar dessa terminologia tão rebuscada, às vezes, necessária e técnica, mas dizer a todos que estamos, nós, do Supremo Tribunal Federal, muito contentes com a presença de todos aqui e dizer que é para nós uma honra enorme, principalmente por serem tão jovens e estarem a se apresentar num tribunal. A visita deles ao Supremo faz parte de um projeto da escola que estuda os poderes do país e a construção de Brasília. A função era fazer com que eles percebessem como acontece a dinâmica entre os juízes. 2 julgamentos interessantes, 2 casos extremos, um de corrupção peculato, o outro de um suposto caso de estupro, mas eles perceberam a dinâmica em que os juízes ouvem, o advogado de defesa defende, é possível questionar todo o processo judicial desde o início, caso haja problemas, a pessoa tem direito a um julgamento justo e isso até o final do processo. E a primeira turma do STF reconheceu a validade do julgamento de um procurador de justiça do Rio condenado por falsificação de documento público. O procurador de justiça afastado, Hélio Fischberg, foi condenado a 4 anos e 4 meses de prisão por falsificar visto de permanência no Brasil de um libanês. A sentença foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aqui no Supremo, a defesa pediu a nulidade do julgamento, porque Hélio não foi intimado para a sessão que o condenou. O subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, entendeu que o caso não deveria ser analisado pelo STF. A Lei 8.038, que estabelece o rito a ser observado nas ações penais originárias, ela, de fato, não prevê a intimação do acusado para a sessão de julgamento. E não há qualquer previsão nesse sentido também no Código de Processo Penal, no que diz respeito às ações penais originárias de tribunais. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela nulidade do julgamento. Se a sessão tivesse sido de instrução e julgamento, eu não teria a menor dúvida em concluir pela pecha de nulidade. Mas a sessão foi apenas de julgamento. Ou seja, o processo já estava instruído. Mas a maioria dos ministros divergiu do relator, mantendo a condenação. Uma tragédia humana de um procurador de justiça extremamente respeitado, que um dia se descobriu, se perdeu em atuação criminosa, que já lhe gerou 3 condenações criminais
anteriores a essa. A primeira turma também julgou o habeas corpus de Marcos Germec, preso e condenado por tráfico de drogas a 9 anos e 8 meses de reclusão. Mas a sentença foi anulada para que o réu fizesse exame toxicológico para confirmar ou não que ele seria um usuário de drogas e não um traficante. Marcos está preso em Rio Claro, São Paulo, há mais de um ano. A defesa alegou excesso de prazo da prisão preventiva. O relator, ministro Marco Aurélio, concordou. Há o excesso de prazo. E aí é preciso que se observe realmente os prazos assinados para a prática dos sucessivos atos processuais com o acusado preso. Os outros ministros acompanharam o relator. Marcos poderá aguardar em liberdade até a sentença na primeira instância da Justiça. O que se tem é que a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça para que se realizasse o exame toxicológico. De modo que o que nós temos aqui não é uma execução provisória sequer da decisão de primeiro grau, mas sim uma prisão preventiva que já durou por 1 ano e 2 meses. Para dar mais detalhes sobre a sessão da primeira turma de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Habeas corpus para garantir direito à visita íntima em presídios, pode? Não pode, Érica. Foi o que decidiu os ministros da primeira turma hoje, num habeas corpus que eles entenderam que não era cabível a esse tipo de pedido. Na Constituição, o habeas corpus ele é previsto para garantir a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir das pessoas que estão presas e, absoluto, garantir o direito de visitas íntimas definitivamente. Não foi um julgamento até bastante rápido. Dentre os mais de 30 habeas corpus que foram julgados apenas na primeira parte da sessão da primeira turma nessa tarde. Até 4 horas da tarde, pelo menos 30 processos já haviam sido julgados sob a presidência do ministro Marco Aurélio, já que o ministro-presidente Luiz Fux estava ausente justificadamente. Dentre esses vários habeas corpus que foram julgados, a grande maioria acabou sendo indeferido por unanimidade, considerando também que alguns ministros, exceto o ministro Marco Aurélio, ministro Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e ministra Rosa Weber, não conheciam de alguns habeas corpus, porque interpostos contra a decisão monocrática de presidente, do relator no STJ, que teria indeferido a liminar, mas todos eles acabaram sendo indeferidos. E um deles tratava-se de um pedido de uma mulher presa, acusada de tráfico de drogas, cumprindo uma prisão preventiva e que buscava o habeas corpus, no habeas corpus aqui no Supremo, a sua liberdade ou, de forma subsidiária, não havendo a possibilidade da revogação da prisão preventiva, a prisão domiciliar. Dentre as suas alegações é de que ela era ré primária, tinha residência fixa, exercendo o trabalho dentro de casa, vendendo roupas, e que tem 4 filhos, um inclusive recém-nascido, que está com ela no presídio, cumprindo essa prisão preventiva. Os argumentos dos ministros para indeferir a ordem para essa mulher era de que a casa dela, onde ela disse que trabalhava, era a própria boca do tráfico. Ou seja, na busca e apreensão realizada na residência dela, foram encontrados gramas de cocaína, crack, balança de alta precisão, armas, e que, caso revogada a prisão preventiva e deferida a prisão domiciliar, ela poderia continuar reiterando nessa atividade delituosa de forma reiterada. Então, indeferiram a liminar aqui, nesse caso, a liminar não, indeferiram a ordem nesse habeas corpus. Em outro caso idêntico, a mulher também buscava prisão domiciliar, alegando também que tinha filhos, mas nesse caso, de forma bastante rápida, também eles indeferiram, já que a custódia das crianças estava com o pai ou o padrasto, então de uma forma bastante rápida acabou sendo decidido. Um recurso em mandado de segurança garantiu também o direito de um anistiado político de receber o valor de parcelas retroativas à data do ato de anistia para além do valor nominal apenas que ele tinha ganhado na Justiça. Segundo o STJ, ele teria direito apenas ao valor nominal dessas parcelas retroativas. E a União deveria pagar esse valor nominal. Mas aqui no Supremo, num recurso que hoje foi provido por unanimidade também, os ministros decidiram que, além desse valor, deve haver a correção monetária e os juros incidentes sobre essas parcelas para que ele tenha o direito garantido. Esses foram alguns dos vários julgamentos realizados na primeira turma hoje. Ok, Karina, muito obrigado. Amanhã tem sessão à tarde, né? Sessão plenária e todos podem acompanhar no direto do plenário a partir das 14 horas. Okay. Até amanhã, então. Até amanhã.
E o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se reuniu nesta terça-feira com uma comitiva do governo de Camarões. Em pauta, a troca de experiências entre os dois países. O ministro Dias Toffoli recebeu o ministro da Justiça camaronês, Laurent Esso, no Supremo Tribunal Federal. Entre os assuntos da reunião, a possível troca de experiências para melhorar a tramitação de processos judiciais no país africano. No encontro, o presidente do STF e do CNJ entregou ao representante do governo de Camarões uma edição comemorativa dos 30 anos da Constituição Federal e recebeu uma escultura e o café do país. A visita dos camaroneses ao STF faz parte de uma visita oficial ao Brasil. A comitiva também assinou hoje à tarde no Itamaraty 2 acordos de cooperação sobre extradição e transferência de pessoas junto ao Poder Executivo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de 2 deputados federais do Partido Novo e do Partido Social Liberal. Eles pediam o retorno à Câmara do projeto sobre abuso de autoridade. Os parlamentares argumentaram que o presidente da Casa, Rodrigo Maia, não atendeu ao pedido de votação nominal feito por vários deputados em plenário. O projeto seguiu para a sanção presidencial. O ministro Gilmar Mendes afirmou que a jurisprudência do Supremo só permite interferência na administração ou organização interna das casas legislativas em casos excepcionais. E essa não é a situação. Ao negar seguimento aos 2 processos, o ministro afirmou que matéria de natureza interna não pode ter controle por parte da Suprema Corte. A seguir, como funciona o intervalo intrajornada na legislação trabalhista. Para quem trabalha de 4 a 6 horas por dia, o intervalo mínimo é de 15 minutos. Já para quem tem carga horária acima de 6 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora. O Ministério Público Federal denunciou o diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema afastado, Christian de Castro Oliveira, o ex-ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e mais 6 pessoas por associação criminosa. Segundo o MPF, as investigações revelaram que entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, o grupo agiu para danificar a imagem de outros diretores da Ancine que concorriam à vaga de diretor-presidente do órgão. Com isso, o Christian conseguiu ser eleito e todos os envolvidos foram recompensados com cargos públicos comissionados. 5 deles tiveram pedido de afastamento do cargo apresentado à Justiça. Além disso, o MPF também pediu a indisponibilidade de bens dos denunciados e o ressarcimento integral dos danos causados à União. Christian de Castro foi afastado na semana passada pelo presidente da República. Os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus foram presos hoje no Rio. Os 2, junto com mais 3 pessoas, são acusados de participar de um esquema milionário de superfaturamento em contratos entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes e a construtora Odebrecht, na construção de casas populares entre 2009 e 2016. Segundo o Ministério Público, os procedimentos das licitações sempre favoreciam uma única empresa para fazer as obras, a Odebrecht. Mais de R$1 bilhão teriam sido movimentados no esquema ilegal. Trabalhar por horas sem parar pode trazer prejuízos físicos e mentais ao trabalhador. Também atinge a produtividade e facilita a ocorrência de acidentes. Saiba o que a lei diz sobre o horário para descanso e alimentação durante a jornada de trabalho. É o chamado intervalo intrajornada. No relógio, 11 horas e 28 minutos da manhã. Para a maioria dos trabalhadores, contagem regressiva para o tão esperado intervalo do almoço. Lorene é administradora do condomínio deste prédio comercial. Ela cumpre 8 horas de expediente. Digita, atende telefone, confere arquivos, resolve um monte de problemas. Nada mais justo do que 1 horinha para descanso, né? É um tempinho que a gente tira para poder resolver alguma questão pessoal fora do trabalho, ou às vezes descansar mesmo dentro do trabalho quando tem o espaço adequado para isso. Então eu acho que ele é fundamental. O intervalo obrigatório para refeição e descanso, conhecido como intervalo intrajornada, está previsto no artigo 71 da CLT. Para quem trabalha de 4 a 6 horas por dia, o intervalo mínimo é de 15 minutos. Já para quem tem carga horária acima de 6 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora. A norma foi criada pensando em ajudar a recompor o organismo do trabalhador por meio da alimentação e descanso. Com a reforma trabalhista vigente desde 2017, essa realidade mudou. Agora as empresas podem reduzir o intervalo intrajornada para 30 minutos
Isso para quem cumpre jornadas de trabalho superior a 6 horas. Tem gente que não concorda com esse ponto da nova lei e acha que uma pausa de apenas meia hora seria insuficiente para o trabalhador. A boa prática da relação de empregado e empresa, eles demonstram que as empresas elas estão indo em outra direção. Hoje é comum empresas que já instituem dentro do próprio ambiente empresarial um local para descanso, um local para o cochilo, local para aquele repouso posterior à alimentação. Após a alimentação, é preciso ter algum tipo de desconexão com o trabalho. O intervalo não pode se limitar à alimentação. Parou, alimentou, voltou ao trabalho, tem que ter essa desconexão para a própria saúde do trabalhador. Mas atenção, a nova lei trabalhista só autoriza a empresa a diminuir o intervalo mediante convenção ou acordo coletivo. A empresa Brasil de Comunicação e representantes dos empregados aceitaram a proposta de acordo coletivo de trabalho feita pelo TST. A repórter Thalia Santos tem outras informações. Thalia, boa noite. Olá, boa noite para você, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. O acordo coletivo de trabalho foi apresentado pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e os sindicatos dos empregados tentavam entrar nesse acordo desde setembro do ano passado. Hoje, ambas as partes homologaram o ACT, que é bianual, referente aí às datas bases de 2018 e 2019 e que vai até 2020. A proposta prevê reajuste salarial nos seguintes termos: reajuste de 90% do INPC de novembro de 2017 a outubro de 2018, com retroativo a partir de janeiro de 2019, e reajuste de 70% do INPC de novembro de 2018 a outubro de 2019, a partir de novembro deste ano. Lembrando que os aumentos não atingem as funções comissionadas. Em relação às cláusulas sociais, todas elas foram mantidas do acordo anterior de 2017 e 2018, com algumas ressalvas, como, por exemplo, no auxílio alimentação extra, na complementação do auxílio previdenciário e no abono de faltas. William? Obrigado, Thalia. E a seguir, projeto da Justiça de Mato Grosso leva atendimento a comunidades carentes do estado. O bairro onde foi realizado o mutirão é um dos mais carentes de Sinop. É uma população que não tem o básico, que é a informação para buscar seus direitos, para saber onde e quem procurar. O projeto da Justiça de Mato Grosso está mudando a vida de muita gente e para melhor. É o Judiciário em Movimento, que além de atender a população, atua na qualificação de juízes e servidores. A terceira edição ocorreu no município de Sinop, uma região pobre do estado. Uma justiça dinâmica e acessível, que vai onde o povo está, prestando atendimento rápido, sem burocracia e gratuito em bairros mais carentes de Sinop. Eu vim em busca de conseguir a guarda da minha neta, que eu crio ela desde os 5 meses, ela está com 9 anos. O objetivo é facilitar a vida dos cidadãos, como Dona Iloni e o seu Dirceu, que esperaram 16 anos para assinar os papéis do divórcio consensual. Eu tinha que ir lá no fórum, eu ia tirar mais tempo para mim, ele ia sair do trabalho dele. Inclusive agora foi muito rápido e eu gostei. Além dos serviços da Justiça, também teve saúde e cidadania. Em 2 dias de mutirão, cerca de 1.000 pessoas foram atendidas. O bairro onde foi realizado o mutirão é um dos mais carentes de Sinop. É uma população que não tem o básico, que é a informação para buscar seus direitos, para saber onde e quem procurar. É por isso que essa ação da Justiça veio ao encontro das necessidades, dos anseios de quem mora aqui. É o Poder Judiciário de Mato Grosso cada vez mais próximo da comunidade. E para que o cidadão seja atendido cada vez com mais qualidade, teve também aperfeiçoamento profissional de magistrados. 40 juízes que atuam na região participaram das atividades. E também os servidores, com a escola itinerante, que levou conhecimento para 244 profissionais de Sinop e região em diversas áreas. Durante a passagem por Sinop, foi instalada uma unidade móvel do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC, no ônibus do Juizado Especial Itinerante. Levando a mediação, que é uma ferramenta muito mais elaborada, muito mais eficiente para
que esse mediador treinado possa ajudar as pessoas a construir uma solução que seja boa para todos. E foi justamente sobre os novos enfrentamentos da política judiciária de resolução de conflitos que o ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, falou para uma plateia de 700 pessoas. A hora que essa ideia for mais um pouquinho divulgada, já está bem divulgada, mas mais um pouquinho divulgada, meu Deus, vai ser uma grande mudança, para não falar numa grande revolução nesses hábitos nossos. É uma mudança de mentalidade. Eficiência e agilidade nos serviços. É o que o judiciário quer e busca isso de maneira democrática e participativa. Em Sinop, ouviu a população em uma audiência pública. Coletou informações e sugestões que vão nortear as ações da Justiça de Mato Grosso nos próximos anos. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Viviane Novaes, que é quem tem as novidades. Boa noite, Viviane. Oi, William. Boa noite para você, Érica, e boa noite a todos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu todos os processos sobre a gratificação a professores da rede pública de ensino do Distrito Federal que não atendem alunos portadores de deficiência ou em situação de risco. Segundo o governo, que entrou com a ação no Supremo, o pagamento poderia comprometer a continuidade dos serviços públicos. O ministro suspendeu o pagamento até o julgamento definitivo do Supremo. O governo do Distrito Federal estima que a economia será de 70 milhões de reais. E o Ministério Público Federal, no Pará, pediu à Justiça que obrigue a União, Agência Nacional de Mineração e Banco Central a apresentar ações de combate à extração e venda de ouro ilegal. O MPF e a Polícia Federal investigaram o funcionamento de uma grande empresa compradora de ouro no maior polo de mineração ilegal do país, que fica na bacia do Tapajós, no sudoeste do Pará. É isso, o Giro fica por aqui. Quer ver as reportagens do Jornal da Justiça? Então vá lá no YouTube, TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Acompanhe agora a sessão plenária do TSE. Uma boa noite e até amanhã.